Oi, pessoal, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Jonas por aqui. E Leandro? Olha, estamos nesse domingo à noite, são 6h31 da noite, vou seguir pra vocês. Estamos gravando esse vídeo, a gente normalmente grava de dia, normalmente a gente grava com antecedência, mas esse final de semana tô doente, tô com uma crise de alergia. Tossindo bastante, falta de respiração, acho que é um pseudobronquite aí, enfim, estamos investigando. E a gente esperou passar essa crise, não passou. Falei, não, eles não vão ficar sem vídeo nessa semana, então a gente tá gravando no domingo à noite, galera. Pois é, por isso já deixa seu like aí, já se inscreve no canal, que a gente merece, viu? E olha, a gente quer agradecer vocês que estão nos apoiando lá no Buy Me a Coffee, tem nomes novos por aqui de apoiadores. Muito obrigado para você que compra o nosso cafezinho, é um site aqui em inglês que você pode nos apoiar, comprar um cafezinho ou 50, como já teve apoiador que nos presenteou com 50 cafezinhos. E isso ajuda bastante a gente a comprar novos materiais, a ter mais tempo para fazer vídeo, material por aqui. No YouTube a gente aparece toda semana, mas nas outras redes sociais a gente está diariamente trazendo conteúdo e isso é muito importante. Eu sei que nem todo mundo consegue ajudar financeiramente. Se você não conseguir ajudar financeiramente, a gente conta muito com o seu apoio de um like, de um comentário, de um compartilhamento, de se inscrever aqui, de convidar outras pessoas, ajudar com que a nossa rede fique maior. E o mais legal, né, o pessoal do Brasil queria um site em português, né, para entender melhor, né? Exatamente, para ter essa habilidade, né, de abrir o site, de entender o que estava acontecendo. Então a gente agora tem também o Apoia-se. Exato, Apoia-se, né, Apoia-se, que você aí do Brasil pode ajudar em real mesmo, sem pagar IOF, nada demais. E a gente vai ter o nome de vocês aqui nos nossos vídeos, na abertura dos nossos vídeos. E o mais legal é que você também é convidado para participar lá dos nossos Close Friends na outra rede social. Beleza? E o tema de hoje é emprego no Canadá, né? Quanto que a gente ganha, quanto que se ganha no Canadá, trabalhando em várias áreas. E a gente vai abordar um pouquinho a nossa experiência, tudo aquilo que a gente passou aí durante esses quase 4 anos no Canadá, então continue nos acompanhando para saber quanto que a gente ganhava. Aí a gente vai começar com o nosso primeiro trabalho, que acredite, foi junto, na mesma empresa, no mesmo ambiente. A gente saiu do Brasil em 2019, viemos para o Canadá com o visto de trabalho, que você sabe, foi do Working Holiday Visa. Esse vídeo tá bombando nas redes sociais, que a gente explica como é que a gente conseguiu esse visto super inédito para brasileiro. E a gente foi para a cidade de Whistler, que é uma cidade muito pequena, mas é um resort, é uma área turística muito forte aqui em British Columbia. Então a gente foi para lá, a gente fez uma entrevista, fez 2 entrevistas e no momento da entrevista, se você falasse eu quero emprego, já começava a contratação ali mesmo. Então foi super imediato, super rápido. E o nosso primeiro emprego e o primeiro salário foi como housekeeping, que é camareiro de hotel, ganhando $17 a hora. Na época, o salário mínimo, se não me engano, era de $15, né, Lê? Ou 14,60. Eu acho que era 14 e pouco. Então tava um pouco acima. Depois a gente descobriu que tava um pouquinho abaixo ainda de outras pra realidade da região, né? E foi um choque, assim, essa primeira experiência, eu acho que serve pra você que tá no Plano Canadá, sobre... Eu era repórter de televisão de uma emissora lá de Santa Catarina, então tava acostumado com o ritmo. Óbvio que eu trabalhava demais, eu trabalhava das 5 da manhã ao meio-dia na rádio, das 2 às 8 na TV, enfim, era uma loucura. O Leite tinha um trabalho de administração, trabalhava no escritório, no conforto, de frente pra praia, lembra aquele Balneário Camboriú? Então foi esse choque de realidade, ter que arrumar quarto para hóspede, primeira vez, nunca tinha feito isso na vida, né, Lê? Foi bem diferente. Pois é, e não que isso seja um problema, né, Jonas? É porque que foi diferente na mesmo, verdade, você sai do A e vai pro B de uma forma muito rápida, então obviamente você precisa se adaptar e isso faz parte, né? Então é por isso que às vezes a gente até ouve muitas histórias de pessoas que tinham altos cargos no Brasil e quando vem pro Canadá dão um passinho para trás na carreira e às vezes fica meio perdida, fica meio inseguro e é normal porque faz sentido, né? Especialmente quando você trabalhava com conforto, se você tinha um mínimo conforto no Brasil e você vem pra cá e você tá totalmente fora da sua zona de conforto. Então, esse foi o primeiro trabalho nosso no Canadá, lá em Whistler. A gente também teve outros choques de realidade, né? Além do trabalho ser um trabalho físico, né? Um trabalho extremamente repetitivo. A gente sentia dores corporais, porque obviamente a gente não tinha um físico, não era preparado. E mesmo quem tinha físico, né, mais em dia e tal, sentia dor na lombar, sentia dor na cervical, porque a gente arrumava a cama. A gente sentiu as nossas mãos envelhecerem bastante, porque a gente tinha contato diário com lençol seco, com os lençóis que vinham das lavanderias, que tinham produto químico e tudo mais. Levava choque adoidado, porque aqui tem a questão de estática, que a gente leva choque. Mas o principal foi o choque cultural da empresa, porque nós estávamos numa empresa canadense, administrada, acho que o head office era
de uma empresa chinesa e tal, mas era uma empresa de cultura canadense com diversos membros de outros lugares, lugares desenvolvidos, subdesenvolvidos. Então, esse choque de realidade, de entender qual era a cultura da empresa, como a gente dava feedbacks, como a gente recebia feedbacks, como a gente demonstrava o nosso trabalho, a gente sentia dificuldade de entender. E não foi fácil assim pra gente, a gente levou pelo menos aí 1 ano até entender como funcionava, né? Exatamente. Pois é, foi um pouco difícil nesses primeiros meses pra gente se adaptar e entender como funcionava, até porque o ritmo de trabalho no Brasil é totalmente diferente, então a gente veio com uma ideia na cabeça, e aqui no Canadá é um pouco diferente, as coisas funcionam de uma forma diferente e você tem que se adaptar, não tem jeito. E aí a gente não fala só da cultura canadense, né? A gente tá falando de todos os imigrantes, porque cada um traz um pouquinho da sua cultura, então fica um lugar multicultural, o que é muito bacana, mas ao mesmo tempo é muito desafiador, né? Porque você tem vários entraves, vários embates para entender como funciona. E até você se ambientar nesse lugar, entender como funciona, se você tá seguro, se você tá confortável, leva um pouco de tempo. Então a gente sentia, por exemplo, a gente entregava muito trabalho, a gente queria entregar o melhor quarto possível, o mais limpo, e quando a gente comparava com um colega, nem sempre era isso. E ao mesmo tempo, em quantidade, o Lê fazia diversos quartos a mais do que os outros. E a gente começou a notar, a gente ganha menos que outras pessoas, porque aqui a questão de senioridade, é isso? Você tá mais tempo na empresa é muito respeitado. Então, até a gente entender isso, porque aqui não falta emprego, sobra vaga. No Brasil, sobra pessoas, falta vaga. Então a demanda é diferente da oferta. E a gente começou a entender, a nossa mão de obra vale mais do que esses 17. Então a gente entendeu a barganha, a gente entendeu que eles tinham receio de perder uma mão de obra tão qualificada assim. A gente está falando de Whistler, que recebe um público nível A, pessoas que gastam em torno de $1.000, $1.200 por dia para ficar num hotel, num quarto de hotel. Então é um público bem exigente. A gente teve todo esse trabalho até entender que de fato a gente era bom e que a gente não precisava entregar mais do que se esperava, né? Exato. Então a gente ficou doente fisicamente, ficou doente mentalmente, a gente entendeu que feedbacks eram importantes, mas da maneira com que a gente estava dando feedback não era o que eles queriam ouvir, porque eles não conseguiam mudar a estrutura organizacional da empresa, porque a gente enxergava o quê? Defeitos, problemas que nas empresas brasileiras não se tem, mas é porque as empresas brasileiras são diferentes das empresas canadenses. Exato. E a gente levou tempo a entender. Levou um tempo, e daí também quando entendeu isso, a experiência, por exemplo, a próxima experiência é totalmente diferente, e assim vai mudando, né? Porque você começa a ter essa ideia, né, de como funciona. Durante muito tempo a gente ficou muito doído com essa experiência do hotel, uma experiência para nós tóxica. Hoje a gente já tem um olhar diferente, assim, porque realmente, né, o ambiente de trabalho talvez não era 100% incrível, mas é porque a gente estava numa outra voltagem, então foi difícil entender. Tanto que as outras experiências já foram bem melhores, porque o que a gente esperava da empresa, da equipe, era diferente da expectativa. Então, eu acho que tinha muito disso, a gente tinha uma expectativa muito lá em cima, e na verdade era um pouco diferente. E também porque era o primeiro trabalho no Canadá, acho que era comum, né? Até a gente entender e entrar na engrenagem, né? E olha, depois disso, o Lê continuou trabalhando na empresa e eu também, né, trabalhava. E eu fui para um part-time, pra gente ter um dinheirinho extra. Com esse salário de $17 a hora, a gente foi crescendo dentro da empresa, obviamente. Eu cheguei a ser recepcionista por uns 6 meses, né, mais ou menos. E daí eu ganhei $19 a hora como recepcionista, o que foi muito legal. Isso me deu e abriu muitas portas, assim, me fez acreditar no meu inglês, no meu potencial. Porque estar na recepção de um hotel, e eu estava sozinho, eu cobria o período da noite, então era de grande responsabilidade, dinheiro, o fechamento de caixa, o sistema de hóspede, ligação pedindo reserva, e assim, não é ligação do Canadá, ligação da Inglaterra, ligação do Japão, ligação da África do Sul, ligação da África dos Estados Unidos, então diversos acentos, sotaques, diversas pessoas diferentes. Foi um aprendizado muito grande. Foi um pouco torturante porque me dava muito medo e eu não tinha quem recorrer à hora, sempre deixava para reportar no dia seguinte, mas foi uma experiência super válida. E além disso, eu tive esse segundo trabalho que foi part-time, ser um barista e operador de caixa de uma cafeteria super famosa no mundo e que de fato eu gostei muito porque a equipe era jovem, um estilo diferente. Um estilo diferente, se cobrava muito menos de você, era uma vibe. E eu escuto até hoje, assim, se você procura talvez um primeiro emprego, entry level, talvez
uma cafeteria, algo assim, seja muito interessante, que normalmente as pessoas estão bem humoradas. Eu trabalhava no período da tarde, então eu sei que de manhã é mais corrido, porque as pessoas vão de manhã para tomar café, mas à tarde era muito mais tranquilo, era quem ia tomar um chá, um suco ou um café diferente, tinha tempo para conversar, para pedir. Então a experiência foi assim, do 1 ao 7, então foi muito legal e eu pude compartilhar também pro Lê, para que o Lê não se contaminasse, não acreditasse que a nossa vida profissional seria só isso. Né? Exato, e vale lembrar que essas experiências, elas foram numa cidade resort, que é diferente de uma cidade normal como Vancouver, né? Então, às vezes, o estilo em que as pessoas trabalham, a forma como os gerentes querem que você trabalhe lá é diferente, por exemplo, aqui de Vancouver. Se a gente for comparar a cafeteria que o Jonas trabalhou em Whistler e essa mesma cafeteria que existe aqui em Vancouver, a gente sabe que é totalmente diferente, porque são pegadas diferentes. Quem tá indo para Whistler tá indo ao turismo, então quer relaxar, quer paz, quer um bom atendimento, espera um bom atendimento. Em Vancouver é a vida normal, né? A rotina normal. Então vale lembrar que tem essa diferença. E é engraçado porque quando eu entrei no hotel para ser camareiro, eu entrei ganhando $17 a hora, porque a desculpa, né, era não tem experiência sobre isso. Mas a gente aprendeu assim em 4 semanas. Não, 2 semanas. É rápido. E quando eu comecei a trabalhar no café, eu também comecei ganhando $17 a hora. E não tinha um trabalho físico tão duro. Óbvio que era difícil porque eu ficava em pé o shift todo, né? O período, o expediente todo. Então esse era o mais cansativo. E obviamente, né, dentro dessa rede de cafés, você gira as posições. Então você tá como barista, depois vai pro caixa, vai pra limpeza, enfim, controla o estoque. Normalmente você vai encontrar muito emprego assim no Canadá, que você vai ter experiência em diversas áreas distintas. E daí chegou um momento que a gente abriu mão de Whistler por causa, né, do que aconteceu no mundo em 2020. Muitos empregos acabaram sendo extintos porque, né, não tinha turista, não tinha nada. E a gente veio para Vancouver, e em Vancouver eu tive uma nova experiência que foi um pouco diferente, porque eu nunca tinha trabalhado em uma loja de departamento, dessas que tem no Brasil. Aqui no Canadá é muito famosa e tem de tudo, assim. Então eu entrei lá ganhando muito pouco, daí a realidade de Vancouver, porque tem muito mais mão de obra disponível, né? Então, obviamente que as empresas não precisam ter um salário tão atrativo, porque tem muita gente querendo aquelas vagas. Eu entrei como... como é que se fala isso, né? Um assistente vendedor de vendas, alguma coisa assim. Seria um vendedor, mas que não vende bem, né? Tipo, ganhando $15,50 a hora, um salário baixíssimo, que eu não gostava desse salário, eu achava que era um trabalho muito de esforço mesmo, porque eu trabalhava tanto lá no depósito, organizando a mercadoria para descer para a loja, tanto na loja, repondo, fazendo aquelas decorações que tem que fazer, seguindo lá o protocolo da loja, não sei o que. Então eu sentia muito cansaço, ficava em pé, né? Por $15,50 eu achava que era pouco. E aí com isso aqui em Vancouver eu também acabei tendo uma experiência na área administrativa. Foi muito curta, então não consigo, não dá para mensurar, né, Jonas? Não dá para trazer uma experiência de fato, porque foi realmente muito curta. E eu também tive a oportunidade, eu queria muito mesclar, né? Sair da área de trabalhos físicos e tal, para caminhar para trabalhos administrativos, e aqui em Vancouver eu consegui fazer isso justamente porque eu tinha um currículo no Brasil que me ajudava, então aí eu consegui aplicar para uma vaga de auxiliar administrativo dentro de uma empresa muito grande aqui de Vancouver, e que me deu experiência aí de crescer ali na área, de entender um pouco mais de administração. Então, foi aí que eu encontrei esse trabalho de administração, ganhava $17,50, saí do $15,50 para $17,50, salário bem melhor para trabalhar na cadeira, para andar no office ali, para entregar carta, pegar documento, falar com as pessoas, enfim, ter essa experiência de administração. E acredite que em pouquíssimo tempo lá dentro eu consegui uma outra oferta para ir para uma outra empresa para fazer algo muito parecido, ganhando muito mais. Então, dentro dessa empresa como auxiliar administrativo, o ambiente era completamente diferente da loja, eram pessoas de um mesmo nível, conversas que davam, né, liga, eu acho que tinha mais conexão. O Lê mesmo falava pra mim, né, você volta do trabalho mais feliz, você volta do trabalho melhor. Porque eu acho que eu tenho um pouco essa vibe, assim, o Lê teve uma experiência muito curta para entender isso, mas eu tive uma experiência maior, uma experiência que me trouxe muita coisa boa, e eu agradeço muito. Foi muito difícil, né, no início, porque é muita coisa, assim, então tem protocolo de telefone, protocolo de e-mail, protocolo de carta, protocolo de documento, protocolo de juiz, protocolo não sei o que. Enfim, a minha cabeça parecia que ia explodir, mas o mais legal disso tudo, de trabalhar no exterior, é ver o quanto você dá conta, o quanto você consegue, o quanto você é capaz de fazer as coisas. Eu tinha muita dúvida sobre o meu inglês, sobre a minha capacidade com outras pessoas, que eu só nasci para me comunicar, para fazer jornalismo, e não é verdade.
a gente pode explorar outras áreas, a gente pode ir além, e foi aí que eu consegui e vi que podia ir além. E daí, por causa dessa experiência super legal nessa empresa que eu acho que é uma incubadora assim, de talentos, né? Porque você entra automaticamente, outras empresas te contratam e tal. Eu fui para uma outra empresa, uma empresa bem menor, mas que tinha uma estrutura um pouco diferente, que pagava muito mais. Eu fui de R$17,50 para um outro trabalho de auxiliar administrativo que ganhava $24. Daí eu tava no paraíso. E era uma empresa com trabalho de horário diferente. Eu trabalhava acho que 7 horas por dia, né? 7 horas por dia. Era bem mais flexível, era flexível, né? Podia trabalhar de casa, às vezes. Feriado, saía mais cedo na sexta. Era uma delícia, assim, muito legal, mas também o clima lá dentro era um clima diferente, porque eram pessoas com mais experiência, digamos, né? Então, não era um clima de amizade tão legal, não tinha tanta conversa paralela, era um pouco engessado. E é engraçado ver, assim, que a gente passou por diversas experiências profissionais, né? E enquanto um salário é bom, a equipe talvez não é tanto. Enquanto a equipe é show, o salário não é bom. É realmente difícil, né, conciliar tudo isso, mas a gente também precisa considerar e ponderar aqui nesse vídeo que é como se a nossa experiência do Brasil, ela não nos trouxesse para uma posição no Canadá. Porque nós somos formados em jornalismo no Brasil, somos da área da comunicação. A gente automaticamente sente... talvez a gente não queira nesse momento entrar na área da comunicação. Começa por aí, talvez, né, Jonas, aqui no Canadá. Acho que a gente nem conseguiria ainda, né? Eu acho que precisa, enfim, são vários critérios. A gente pode falar sobre isso mais detalhadamente em outro vídeo. Então a gente fica muito à deriva, assim, né, das coisas. Então a gente tenta usar as nossas experiências do passado para aplicar para profissões aqui no Canadá que deem algum tipo de match. Então a gente ainda também está nessa fase de autodescoberta, de tentando entender. Agora que a gente se tornou residente permanente, a gente está buscando, enfim, cursos, o que a gente quer fazer no Canadá, o que a gente vai fazer no Canadá, qual vai ser a nossa futuro. Uma coisa engraçada é que quando a gente se tornou, né, do temporário, visto temporário para visto de residência, a gente notou que as empresas confiam mais na hora de contratar, assim, numa posição melhor e num salário melhor, assim. Então, essa virada de chave de 17,50 para 24 foi justamente quando eu ganhei o PR. Então, foi bem legal. Hoje, a gente tem uma outra experiência de profissional na nossa atual. A gente trabalha de casa, os dois, o que é muito bom, assim. Eu sempre fui muito contra trabalho em casa, né? Porque eu gostava de ver pessoas, né? Mas chegou um momento que, olha, gente, trabalho de casa é muito bom. Acordar 5 minutos antes pra começar o trabalho. Terminou o trabalho, desliga o computador, já pode sair pra rua. Claro, tem os prós, tem os contras, né? Porque você fica meio que isolado de uma certa forma. E isso, todas essas experiências que a gente falou, nos ajudou a chegar até aqui, entender um pouco mais do mercado de trabalho. Espero que você tenha curtido. Fala aí o que você achou dos salários. Eu, sinceramente, não esperava ganhar nesse primeiro emprego tanto, nem no último. Acho que os salários foram bem além da que a gente imaginava, né? Eu achei que, tipo, por não falar inglês perfeito, por não falar inglês fluente, você não vai conseguir tanto. Gente, dá pra conseguir. Tem gente que ganha mais que nós ainda. Dá pra conseguir e acho que sempre dá pra tentar também, né? Vai, tipo, é meio clichê, é meio bobo, mas vai com medo, tenta, aplica. Se você conseguiu. Se não deu certo, tudo bem. Tem outras milhões de vagas no Canadá. Então, eu acho que isso conta ponto a favor do imigrante, né? Que tem muita oferta aqui. Valorize a experiência no Brasil, a sua experiência própria, não tô falando do papel. A sua experiência própria, valorize, entenda, mas quando chegar aqui, você vai ver que ela é diferente. Que talvez nem tudo que é referência para você lá atrás é referência aqui, é o que acontece nas empresas. Pode ser bem diferente. Então, olha bem aberto, menos julgamento, tenta observar mais, seguir o flow, né? Seguir as pessoas, ver o que elas estão fazendo, faça parecido, faça igual. Coloque personalidade no seu trabalho, mas entenda que o ambiente pode ser diferente. Aquilo que você teve no passado não necessariamente vai refletir agora. Vou deixar uma frase de impacto aqui que a gente aprendeu. A gente aprendeu aqui no Canadá, né, principalmente nesse contexto de trabalho, que se destacar muito nem sempre é bom. Então você fica aí a reflexão, você vai, entenda como Eu discordo um pouco, mas... Por quê? Porque se você se destaca, bora pra frente. É culpa da empresa não te valorizar, não? Exatamente isso, porque quando você se destaca muito, se a empresa não te valoriza e você fica nessa empresa, automaticamente você está sendo desvalorizado, não dá. Tá, entendi a colocação. É porque nessa primeira experiência de trabalho que a gente teve, a gente fazia demais e não ganhava tanto. Então a gente começou a entregar o mínimo ali. Necessário, né? Não? Era isso, assim. Então pra você, observe e veja. Você vai entender isso. E quando é uma empresa que você realmente quer ter carreira, daí, meu filho,
Aí Vai se com joga. Deus. Fechou? Olha, comenta aqui embaixo, não esqueça, os comentários são muito importantes para engajar nosso vídeo, se Isso você mesmo. quiser seguir a gente nas outras redes sociais. É isso, a gente tá lá na rede social vizinha todos os dias, então vai lá dar uma olhadinha no nosso perfil. Obrigado por ter assistido, gente. É isso. Boa semana. Tchau. Tchau.